Direto ao ponto. Direto ao ponto com o médico psiquiatra Rafael Moreno para falar sobre um tema que tem chamado a atenção. A gente percebe a questão da ansiedade, é um tema que volta e meia é pautado, é tratado, mas tem até pesquisa agora que mostra um índice muito elevado. Nós estamos falando de um atendimento por ansiedade entre jovens que aumentaram 955%, não é 100%. É quase 1000% na rede pública do Rio Grande do Sul em 5 anos. Em relação à depressão, um aumento de 155% na comparação com 2018. E para falar desse assunto, o Dr. Rafael Moreno está aqui conosco. Certamente é algo que se observa também no dia a dia, que vocês têm tratado muito questão de ansiedade, de depressão em jovens, em crianças, em adolescentes. O que dá para falar sobre esse tema e com esses números que preocupam ainda mais em relação ao que a gente percebe no dia a dia, Dr. Moreno? Bom dia. Bom dia. Então, isso a gente já vem conversando faz tempo já sobre por que será que os nossos jovens estão mais ansiosos, por que será que as demandas de atendimento estão aumentando tanto na rede pública quanto privada. Isso também não é um desafio só da rede pública. Os convênios também estão tendo bastante dificuldade de atender a demanda infanto-juvenil. E a rede privada, a gente nota claramente os jovens estão participando mais da proporção dos atendimentos, assim como idosos, né? A gente está tendo uma distribuição maior. Antes a gente atingia predominantemente adultos e hoje a gente vê que todas as faixas etárias estão praticamente bem distribuídas assim, nos consultórios particulares também. Tá? Então, primeira questão, tá? As pesquisas sabem que metade dos transtornos mentais nos adultos começam na infância, na adolescência. Então, daquela proporção que a gente tem de 1/3 dos adultos que tem algum transtorno mental, tá? 1/3 deles começou com problemas na infância e adolescência. Então, um dos possíveis explicações para ter esse aumento por demanda é de que as pessoas estão procurando cada vez mais cedo, tá, o atendimento. Não que o diagnóstico, não que a frequência dos transtornos esteja aumentando. Tá? As pesquisas não são muito claras em de que está aumentando a incidência, novos casos estão aparecendo. Sim, se está tendo um aumento, mas não é tão exponencial, mas a gente está tendo muito mais busca por atendimento. As pessoas estão reconhecendo cada vez mais cedo os transtornos de ansiedade. As pesquisas mostram que em torno de 15% das crianças e adolescentes vão ter algum transtorno de ansiedade. Os mais comuns da ansiedade e na adolescência é a ansiedade de separação, que em geral são crianças que têm uma adaptação escolar mais difícil, não conseguem se desgrudar dos pais, as figuras de referência, choram muito para conseguir ficar em sala de aula. A timidez excessiva, que é muito pouco, às vezes, tratada, que também é um problema de ansiedade, que a gente chama de ansiedade social, e as preocupações excessivas. Então, crianças muito preocupadas com notas, com rendimento, com horário, né, perfeccionismo, esses são os transtornos de ansiedade mais comuns que a gente vai ver na infância. Chama a atenção também de que o Rio Grande do Sul, particularmente a região do Brasil, que a gente passou por 2 desastres, né, 2 estressores populacionais muito grandes. A pandemia pegou todo mundo, tá? E isso tem um impacto, a conta está vindo, tá? Isso não tem como a gente negar. As crianças nascidas em épocas de tragédia, em épocas de guerra, as pesquisas mostram claramente que elas já são programadas a lidar com estresse diferente. Tá? Não lidar de forma melhor, lidar de forma pior. Elas já vêm mais, digamos, reativas ao estresse porque nasceram em ambientes hostis. Tá? Então as pesquisas já mostram isso. E o Rio Grande do Sul passou por essa situação recente, que é essa questão de enchente, que enfim, pegou metade do estado aí, então metade do estado, tá? Ou quem está sempre vendo as notícias também se traumatizou. Tá? Então, a população gaúcha infanto-juvenil passou por 2 tragédias seguidas. Isso também impacta no aumento dos níveis de ansiedade e depressão. Tá? Então, é um desafio aí para os gestores, tá? De que essa população que antes estava lá escondida, digamos assim, né? Estava conseguindo conviver sem ter o atendimento, agora o pessoal está vindo para o atendimento. Tá? Os números até não são tão alarmantes, tá, Ricardo? Porque a gente sabe se 15% das crianças têm algum problema de saúde mental, tá? Nós vamos pegar a população do Rio Grande do Sul, 1/3 da população do Rio Grande do Sul é composta por crianças e adolescentes, tá? 15% disso deveria estar em algum tratamento. Tá? Então, se a gente for pegar assim, não é tanta gente assim que aumentou. O que acontece é que antes
a rede pública tinha filas de esperas muito longas, quem está escutando aqui sabe disso, tá? Independente, a gente vive aqui no Vale do Taquari numa bolha de saúde, né? A nossa saúde, ela é muito superior em relação ao restante do Brasil. Então, se aqui tem lista de espera, imagina a nível Brasil, tá? Vai pegar Nordeste, Centro-Oeste, região Norte, não tem, a criança não vai ser atendida, tá? Então, o que acontece? As equipes de saúde, os gestores municipais preocupados, estão aumentando a capacidade de demanda e, obviamente, se você abre fila para atendimento psicológico, e em questão de 1 hora já lota. Isso aí, botar no plano de saúde vai ser isso aí, vai botar no rede pública vai ser isso aí. Tá? Porque tem muita criança, tem isso. Falar, dependendo dos professores notarem e encaminhar para uma avaliação, é muita gente. Tá? E a gente vai fazendo com que também não fique só focado nos casos graves. Antigamente a gente focava muito só nos casos graves. Crianças já muito debilitadas, crianças já muito gravemente, já adolescentes já com consumo de álcool, drogas, já com a questão do risco de suicídio, autolesão. Hoje a gente está pegando cada vez mais casos iniciais, começando com ansiedade, alguns sintomas depressivos já começando na adolescência. E a gente dando esse cuidado, a gente também vai prevenir com que esses jovens virem adultos mais problemáticos, com doenças mais graves. Então é importante a gente abranger a questão também dos atendimentos para casos mais leves. Uma boa conversa pode ajudar, de certa forma, pelo menos os pais ou as pessoas que estão próximas, né, a esses jovens a perceber o que está acontecendo. Porque, às vezes, em função, né, da questão do jovem, as pessoas já imaginarem, é jovem, está na adolescência, está iniciando a adolescência, é assim mesmo. E aí vai deixando passar daqui a pouco, né? O ideal seria, se fosse possível, né, ter uma conversa para entender o que está acontecendo, né? Uma relação de confiança também ajuda. Exatamente. E a gente tem as questões contemporâneas, né? Essa questão do excesso de informação, o excesso de uso de telas, a questão da inteligência artificial robótica, que está fazendo com que os empregos fiquem cada vez mais escassos, né? Então, hoje, o ensino superior não é garantia de emprego para ninguém, tá? Quantas pessoas que a gente conhece aí que fizeram uma faculdade estão trabalhando com coisas que não tem nada a ver com o que se formaram. Então, cada vez mais a gente está tendo menos garantias. Por mais que tenham bastante empregos aqui na região, no Brasil, para se trabalhar, a gente vê que muitas vezes o jovem não está se motivando, né, para encarar esses empregos, talvez mais braçais, talvez que gerem estressores, tá, para, enfim, ficar em casa, tentar fazer outras coisas. Então, a forma com que o jovem também enxerga o trabalho hoje, ela mudou muito. Certo? Então a gente também tem que estar cuidando em relação a isso aí, do que a gente vai fazer com esse ócio que essa geração está fazendo, está se ocupando com ócio, né? Vamos falar assim, e isso com certeza vão ter consequências também, né? Então a gente também está migrando, né, de um trabalho braçal, como era antigamente, para um trabalho puramente intelectual. Tá? A gente antes trabalhava com demandas físicas, né, na época industrial, que seja a época rural, e agora a gente está basicamente trabalhando só com serviço, que é só agora a questão do trabalho remoto também. Tá? A gente, por exemplo, está procurando agora pessoal para trabalhar no suporte do meu aplicativo, né, e todo mundo quer só online, ninguém quer ir lá na empresa trabalhar. Então a pandemia também fez uma mudança de cabeça da gurizada que também não precisa nem sair de casa para trabalhar agora. Porque eu vou ir lá se eu posso fazer, né? Exatamente. Pensar assim, né? Se eu posso fazer de casa. Lembrando que o trabalho presencial, sim, ele é extremamente importante assim, para a gente manter a essência humana, que é a interação social. As interações remotas, que esses jovens estão muito acostumados, ela é extremamente limitada. Né? É uma interação muito menos rica do que uma interação presencial. E a gente limitando o jovem só a interações virtuais, com certeza o ser humano que está se construindo ali vai ter mais problemas. Pegando os números aqui crus, né, como disse o Dr. Moreno, talvez não é lá tão alarmante, mas o que chama a atenção é o aumento da situação dentro dela mesmo, né? Porque nós pegamos aqui, eram 1.333 atendimentos relacionados à ansiedade em 2018. Esse número saltou para 14.058 em 2023. Se pegarmos 14 mil atendimentos para a população do Rio Grande do Sul,
né? Talvez realmente Não é tanto. Não né? é tanto, mas aí nós estamos falando de dados do Ministério da Saúde em relação à ansiedade e depressão, aumento de atendimentos ambulatoriais em hospitais públicos do Rio Grande do Sul desde 2018, de pessoas de 13 a 29 anos. É esse dado que a gente está compilando aqui. Mas, para finalizarmos, a dica para quem é pai, para quem é mãe, para quem está percebendo, ou para a própria pessoa, né? Porque nós estamos falando de jovens, né? Vai até essa faixa etária quase dos 30 anos, mas para o adolescente, para a criança também, qual é a sua dica encarando esse novo cenário? Eu acho que não, a gente acaba vendo na prática dois extremos, né? Pais extremamente preocupados com a criação dos filhos, tá? Antes da criança nascer, eles já tem tudo programado, muito exatinho, tá? Esse perfil de excesso de cuidados vai criar uma criança ansiosa e dependente, tá? Então a criança é super investigada e ela tem um problema na barriga, ela vai no gastro, ela tem um problema no pulmão, ela vai no pneu pediatra, é tudo muito controlado assim. Essas crianças vão ser mais ansiosas, detalhistas. E no outro extremo, a gente vai ter pais assim que negam tudo. Meu filho não tem problema nenhum, que se dane, eu também era assim, criado. Então, não dá para nem ser nenhum superprotetor, nem negligente. Tá? Então, a gente tem esse desafio, quem é pai hoje, de ser o meio termo. E uma coisa que até foi uma coisa que eu pesquisei no doutorado, a gente está estressando fisicamente pouco as crianças. As crianças estão fazendo menos exercício, as crianças estão fazendo menos atividade física, ainda mais com a tela, isso ficou mais difícil ainda, tirar a criança da tela para fazer exercício. E o exercício físico, a atividade física na infância, ela é extremamente importante para a saúde mental, tá? Porque além de exercitar o físico, exercita a criança a colaborar, a interagir em grupo, tá? A perder, a ganhar. Tá? É totalmente diferente a criança que está envolvida no esporte e atividade física da criança que não está envolvida. Então, fica essas dicas aí para os pais, lembrando que eu também sou pai de 2, né? Pai do Pedro, pai da Marina, 7 e 9 anos aí. Então não é só a teoria, né? A prática também. E não é fácil, não. É bem diferente. Não é fácil, não. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. Doutor Rafael Moreno participa conosco, médico psiquiatra, participa conosco sempre às segundas-feiras. Tá certo, um abraço a todos aí, gente.